Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um Chega Junto Live. Hoje a conversa é sobre história do Brasil. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui fascinado pela história do Brasil, absolutamente, desde o comecinho ali, na época do primário. Eu sou desse tempo, hoje ensino fundamental. Eu vou conversar com um arquiteto, pesquisador, historiador, se tornou escritor de uma série de livros muito reconhecidos, muito bem avaliados, premiados inclusive, que contam a história que a história não conta, de vários personagens marcantes da trajetória desse nosso país tão esquisitinho de 520 anos, desde a chegada dos portugueses. Eu estou falando do Paulo Resutti. E aí, Opa, Paulo? tudo bom, Murilo? Tudo bem? E você, como é que tá, querido? Tudo bom, graças a Deus. Diante desse frio, não sei onde você tá. Tô no Rio, você tá em São Paulo? Ah, tô. Aqui Mas tá aqui, frio. para os padrões cariocas, vou te dizer que tá um Tá 21 friozinho graus. considerável também, viu? Tem gente de cachecol já na rua. Ah, claro, eu conheço carioca. Muito bem, eu conheço. Já me ferrei muito, assim, olhando o Instagram, assim, os amigos, assim, antes de pegar a ponte aérea. Aí eu chego, já começo a arrancar a camisa, a roupa, tudo, e o povo ainda de cachecol. Mas cadê esse frio que vocês estão esperando? Pois é, o Rio é realmente é um caso muito à parte. Paulo, quero te agradecer muito por ter topado participar do Chega Junto Live, por bater esse papo com a gente nessa noite. Prazer Eu que realmente conversar agradeço. contigo. E te falar que Obrigado. foi uma sugestão de uma amiga querida, Maria Clara Spinelli, atriz, Ah, sim, que te sim, sim. Eu acompanha, sigo curte ela, seu ela me trabalho. segue. Pois é. E vários outros seguidores ficaram muito felizes hoje quando eu anunciei mais cedo que a gente bateria esse papo. Para começar, a Legal. pergunta que eu tenho feito para todos os convidados aqui nessa série de lives: como têm sido os seus dias durante esse período de isolamento social, de quarentena? Então, é, um escritor por si só não é uma pessoa muito que sai todo dia, né? A não ser se for um, sei lá, um Hemingway, alguém assim que tomava todas e escrevia ainda por cima, mas eu não estou nessa fase. Então, assim, isolamento social para mim é uma coisa normal. Eu hiberno e eu saio com um livro. Só que esse isolamento tá me demandando mais trabalho do que o meu isolamento habitual, entendeu? Porque tá todo mundo meio isolado. E aí Sim. as demandas estão sendo bem maiores. Mas é complicado, assim, no começo eu surtei mais, assim, de não, porque assim, eu tenho problema respiratório grave, então assim, não é uma opção eu pegar Covid, entendeu? Tipo, quase, esse ano não aconteceu, mas já teve, quase todo ano eu vou parar no pronto-socorro no inverno, por conta de problema respiratório. Então, assim, eu tô me cuidando bem, mas assim, no começo foi meio punk, assim, né? Porque nem caminhada. Agora que eu tô pondo um pouco o nariz para fora de casa, mas bem aos poucos. Mas tá complicado. O que tá me mantendo são os meus leitores, os meus seguidores, as brincadeiras que a gente faz, e live. Essa tá sendo a minha válvula de escape, sabe? Sim, sim, entendo perfeitamente. Olha, eu ia perguntar isso no final, mas eu acho que o gancho é agora. A gente pode esperar que depois desse período de isolamento, Paulo venha com um livro novo para a galera? Você está trabalhando em alguma coisa agora? Então, trabalhando, eu sempre estou. Eu até recebi os originais agora, revistos, mas é de um livro que não tem absolutamente nada a ver do que eu publiquei até agora. Eu e minha esposa, há muitos anos atrás, antes de eu imaginar que eu ia entrar no mundo literário, nós trabalhamos por hobby, assim, numa tradução e adaptação de uns contos de fadas russos. Olha, E vai sair. Eu acho que é aí desse ano, porque eu recebi as provas da editora, eles mandaram pra gente, e é uma coisa assim que é para infanto juvenil e tal, e é outra pegada, entendeu? Não tem nada a ver com as histórias que eu conto do Brasil, né? mas isso é maravilhoso também, né? Dá uma arejada, dá uma respirada. Eu também acho Sim, que deve ser bem é, instigante. é curioso, porque assim, eu estou recebendo uma. Eu fiz uma brincadeira
no final de semana de abrir, abrir uma live e convidar todo mundo que quisesse falar comigo para entrar junto. Que legal. E aí a única coisa era pelo menos só faz uma pergunta e o próximo, né? E aí eu fiquei quase 2 horas nessa brincadeira. E foi muito instigante ver que tinha jovens de 13, 16 anos entrando e fazendo perguntas assim. De repente tinha um garoto perguntando como que era o padroado no Brasil. Eu olhava para a cara da criatura assim, não tinha 15 anos. E assim, é uma pergunta meio complexa para uma criança de 15 anos, mas ele deve ter ouvido eu falar numa live com o padre e tal. Sabe assim, então eu estou sentindo assim uma coisa desses jovens, uma curiosidade que eu não tinha na idade deles, né? Eu acho curioso isso. Eu estou descobrindo um público que eu não conhecia assim. Eu acho bom ouvir isso, inclusive, né? Imagino para você deve ser um motivo de alegria imensa. Agora, para mim, Muito. né? Para mim é espetacularmente algo a ser celebrado, porque a gente está vivendo um momento de negação da história, de revisionismo da história, e Sim, é sim. muito alvissareira, até para usar um termo histórico também, é alvissareira a notícia de que a molecada está querendo conhecer mais a história desse país, Sim. né? Eu acho muito. E assim, tem a novela da Globo que instiga, né? Quem não quer ficar no raso, né? Porque se quiser ficar no raso, a novela vai suprir e vai achar que aquilo é Claro. história. Mas muita gente vai atrás, né? E isso começou com 1808, né? A chegada da família imperial, a família real portuguesa, com os lançamentos que teve a partir de 2008 para cá, isso movimentou muito, porque popularizou a história. A história saiu daquela coisa do acadêmico e entrou para uma outra linguagem mais popular, mais acessível para uma classe que de repente descobriu que o Brasil tinha história. Assim, tinha algo além do que era contado nas escolas, né? E aí fala, a culpa é do professor. Eu não acho que a culpa é do professor. Eu acho que a quantidade de matéria a ser dada é tanta que a pessoa tá focada naquilo que vai cair no exame, né? Para molecada. Não tá focado em bastidores e coisas que só com o tempo, e se você tomar gosto, é que você vai atrás, né? Eu vou te perguntar agora uma coisa que eu tenho muita curiosidade sempre que eu entrevisto um historiador, que é em que momento que a história começou a te fascinar? Eu, molequinho ainda no primário, eu estava falando aqui que eu sou do tempo do primário, eu Eu lembro também, bem, primário, ginásio, colegial, eu lembro bem de quando eu ouvi falar da rainha Dona Maria Louca, eu achei aquilo divertidíssimo. Falei assim, que país Ah, é esse que tem uma rainha maluca? Então eu ah, assisti as aulas, e não estou falando isso porque estou entrevistando um escritor, um historiador, não. Eu assisti ah. as aulas de história me divertindo absurdamente, porque eu achava tudo muito curioso na história do Brasil, tudo muito Entendi. esquisito. Quando é que esse fascínio aflorou em O, você? a, a gente sempre teve. A gente sempre teve jornal em casa. Eu lembro que eu fico pequeno, eu li uma nota de uma neta da princesa Isabel que estava vendendo Nunca vou esquecer disso. Nunca, nunca. Isso é 1981, 82, alguma coisa assim. E aí aparecia uma nota de jornal falando que a neta da princesa Isabel estava vendendo um vestido, o vestido com que a avó havia assinado a Lei Áurea. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Assim, nossa, tipo, a princesa assinou, ok, até aí fui. Mas tinha um vestido, quer dizer, ainda tem a neta, e aí de repente a neta aproximou, sabe? Assim, de repente você vê que teve filhos e teve. Eu comentei isso na escola, e meus amigos tudo assim, imagina, que neta! Já deve ter morrido, você leu errado, e não sei o quê, eu fiquei puto. Mas Ah, calma, é? eu não li nada errado. Aí eu fui atrás, eu falei, o que é essa mulher, né? E fui atrás na década de 80 com o que tinha para ir atrás, né? Bar se conhecer, né? Quer dizer, se você lia, não tinha muita. E o próprio jornal. E aí foi né, nesses episódios e tal. E eu tive muito contato, o meu bisavô, por parte da minha avó materna. O pai da minha avó materna era pintor,
o irmão dele era pintor, e eles fizeram vários trabalhos históricos para o Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga, em São Paulo. Então, desde pequeno também eu tive acesso a esse tipo, né, de pintura, e pintura de reconstituição histórica, porque era uma época que os museus pediam, por exemplo, para pegar uma foto de 1870 e fazer um quadro colorido para a população entender que a cidade... Então, desde pequeno, eu já tive esses tipos de estímulo, né? E leitura sempre teve em casa. Mas eu acho que o start foi esse bendito vestido da Princesa Isabel. O Paulo, me fala uma coisa. Sua primeira grande pesquisa foi sobre a Domitila, a Marquesa de Santos. Você estava pesquisando para escrever uma biografia, e aí nessa pesquisa, que é uma coisa que é fascinante também do processo de pesquisa, você está pesquisando por uma coisa, lembra muito a função do arqueólogo, né? Está procurando uma coisa e acaba fazendo um achado que é mais fantástico ainda. Pesquisando sobre a Domitila, você acabou encontrando 94 cartas dela e de Dom Pedro. Do Dom Pedro para ela. Dom Pedro para ela, exatamente. Com correspondências deles. Eu queria, antes da gente falar dessas cartas, que eu já acho que é um caso literalmente, à parte, eu queria que você falasse para a gente por que você tinha esse desejo de conhecer mais sobre essa figura e compartilhar esse conhecimento sobre essa figura histórica da Marquesa de Santos. Então, a minha formação é arquitetura. E aí eu estava estudando, eu tinha que estudar para o meu TCC um bem imóvel de São Paulo que fosse tombado e recentemente restaurado para entrar dentro como metodologia do que eu ia fazer, do projeto que eu estava fazendo. E aí eu descobri, e aí na época, isso é 94, entre 94 e 96, estava sendo reinaugurado em São Paulo o solar da Marquesa de Santos, que tinha passado por um restauro durante anos. E aquilo peraí, Marquesa de Santos solar em São Paulo, mas ela não foi amante do Dom Pedro no Rio de Janeiro, então me deu tilt, sabe? Naquele momento, eu com 19 anos, me deu um tilt, porque assim, Marquesa de Santos para mim era isso, era amante do Dom Pedro e era Maitê Proença na novela da Manchete. Na novela da Manchete, ou a mulher do... ou lá no Independência ou Morte, lá no filme com o Tarcísio Meira, a Glória Menezes que fazia a Marquesa. Então, minhas referências eram essas. E aí eu falei, nossa, mas Marquesa, será que ela teve em São Paulo? Como eu fui estudar a casa, eu tive que levantar todo mundo que teve naquela casa. Então, desde dos capitães generais de São Paulo, até aí passava por ela, pelo bispo de São Paulo, pela companhia de gás de São Paulo, enfim. E aí eu tive que fazer o levantamento de todo mundo que passou por lá. E aí eu vi que ela tinha nascido em São Paulo, que morreu com 70 anos, e aí, peraí, e estava enterrada enterrada em São Paulo, da Consolação. Aí eu falei, peraí, ela é paulista, né, carioca? E aí começou essa questão ela não foi só amante. E eu fiquei curioso. E aí eu estava fazendo, depois de muitos anos, eu estava fazendo outra coisa, um livro que eu nunca publiquei, porque eu não considero acabado, que era uma ficção histórica passada em São Paulo. Uma coisa meio Dan Brown, era naquela vibe do Código da Vinci. Eu falei, porra, se tem isso sim. lá, né? Por que eu não posso fazer aqui? São Paulo também tem história, o Brasil também tem história. Então eu queria fazer alguma pegada. E aí, nessa brincadeira de desenvolver um cenário na São Paulo entre 1840 e 1870, e eu pesquisando para contextualizar os personagens, porra, toda hora a Marquesa me pulava na frente, sabe? Assim, tipo, olha eu aqui, olha eu aqui. Eu pesquisando outras coisas, ela pula. Aí eu falei, pô, essa mulher tá me perseguindo, não é possível. E aí eu comecei a ver, aí eu comecei a focar nela, e eu vi o quanto tinha de história dela em São Paulo, e que ela não tinha sido só amante do Dom Pedro. Ela foi amante, mas tinha muito mais história que não era contada. E aí eu falei, mano, isso merece um resgate, sabe? Aí eu comecei a pensar, eu tolamente achava que, eu só vou escrever sobre ela em São Paulo, não vou escrever a trajetória dela como amante. Aí eu tava pesquisando, achei as cartas, eu falei, fudeu, né? Aí tem que ser ela como amante. Aí eu parei tudo, porque como eram 94 cartas, eu tive que transcrever elas, contextualizá-las. Aí eu criei o meu primeiro livro, que foi o Titílio Demonão.
Que era para se chamar O Imperador e a Marquesa, mas a intimidade era tanta quando eu comecei a ler as cartas, eu falei, não, vai ser Titílio Gente, Demonão, que era. Demonão, um apelido. Hoje em dia ele seria execrado. Imagina a bancada evangélica falando o imperador Demonão. Nossa, verdade. Eu acho que é por isso que eles nunca me chamaram para uma live. Mas então, aí eu fiz esse livro, esse primeiro livro, que eu lancei em 2011. Aí eu voltei para a pesquisa dela. E aí eu terminei e lancei em 2013 ela. Aí, já que eu estava com a mão na massa e tinha saído tanta coisa sobre o Dom Pedro também, eu falei, pô, eu acho que valia a pena trabalhar com ele. Aí fiz o Dom Pedro, aí o Dom Pedro saiu em 2015 e a Leopoldina em 2017. E aí eu fiz o Mulheres do Brasil. Porque Sim. aí com a Leopoldina e com a Marquesa, quer dizer, começou com a Marquesa, essa coisa da história que não é contada, que é só uma parte, um recorte daquilo tudo da vida da pessoa. A Leopoldina também era a mãe do Dom Pedro II, esposa do Dom Pedro Atraída. I, traída e tal, e não saía desse reme-reme. E aí também via que não era bem isso, tinha mais coisa que tinha que falar sobre essa mulher. Toda a parte dela da independência, que é bem apagada e tal. Aí, assim como as duas tiveram a história editada e apagada, eu achei várias outras mulheres ao longo da história que também foram diminuídas, os seus papéis ao longo da história foram diminuídos. Aí eu fiz o Mulheres do Brasil, a História Não Contada, que eu lancei em 2018. 18. E aí o ano passado, em 2019, eu lancei o Dom Pedro II. Eu acho fascinante. Ou seja, a epidemia é uma férias que eu estou ganhando. 17, 18, 19. Rapaz, trabalhou bastante. Agora, voltando lá, isso é muito interessante o que você disse. Eu tô te ouvindo enquanto você responde. Estou vendo a galera comentar aqui no chat, dizendo assim: Tim Leopoldina. Tem uma torcida organizada da Leopoldina. Né? E aí é muito curioso isso, porque eu acho que isso também conecta com esse apagamento das mulheres e dos papéis históricos dessas mulheres importantes na história do Brasil. Que essa rivalidade, né? Acabou que a rivalidade até hoje perdura no imaginário popular entre a Leopoldina e a Domitila, e o Dom Pedro ele fica lá como um garanhão que só estava cumprindo o papel dele. É o que eu falo no Mulheres do Brasil, é a cultura machista que a gente tem, né, que perdoa o homem, porque afinal não, o homem pode, né? Quem tem que se dar o respeito é a mulher. Só que quem era casado era ele, né? Ela estava separada do marido quando ele conheceu. Quer dizer, ainda manda carta, engravida ela aqui em São Paulo. Quer dizer, ele tem toda uma. É fácil perdoar ele. É isso que eu acho engraçado nesse fla-flu todo. Agora, lá voltando para as cartas. Quando você chegou, estava em Nova York pesquisando, e aí você achou nas 94 cartas. Inicialmente, o que mais te fisgou e te fez pensar assim: caramba, peraí, isso aqui é muito, isso aqui rende. Então, pois é, aquilo foi quando eu comecei a ver que tinha, que assim, antes de mim teve só uma pessoa que se debruçou em cartas para deles, né, que foi Alberto Rangel. Esse Alberto Rangel, imagina, ele faleceu em 46, já com idade. Ele publicou um livro que era a Marquesa de Dom Pedro I e a Marquesa de Santos perante a história. Ele é considerado o primeiro biógrafo da Marquesa, só que ele faz essa coisa do relacionamento entre eles. Então, meio que ele biografa esses dois em 1916. Aí ele lançou, antes de morrer, saiu. Não, ele preparou, mas ele não chegou a ver isso pronto. Um livro que é Cartas de Dom Pedro I à Marquesa de Santos. E, assim, esse homem passou a vida inteira procurando todas essas cartas que existia sobre o Dom Pedro e a Marquesa. Então ele tem tanta coisa particular quanto coisas públicas nesse livro, que é uma bíblia. E ele nunca conseguiu pegar essas da Hispanic Society. Então, assim, essas conversam com as que ele tinha. Então, e aí você começa a ver várias coisas. Tipo, algumas lacunas que existiam. Por exemplo, falava-se que o colar de ametista que está no Museu Imperial era um presente do Dom Pedro para a Marquesa de Santos.
uma dessas cartas comprova, ele fala das ametistas que ele tinha recebido e que ia colocar no ornamento para dar para ela. Então, sabe assim, várias coisas começam a encaixar, é tipo um quebra-cabeça, né? E assim, apesar da sacanagem, que óbvio que tem, porque sacanagem tem desde que o mundo é mundo, e assim, nada do que ele fala, um casal não falaria no WhatsApp hoje em dia, entendeu? Tipo, é a mesma coisa, Sim. entendeu? É sacanagem. O E pessoal que fica se vangloriando disso tem que só pensar que daqui a 100 anos os historiadores podem achar os nudes que a galera troca. A coisa vai ficar mais complicada. E aí a gente tem nessas cartas uma pegada que é bem interessante, porque não é o imperador. Em algumas horas em algumas horas ele humilha ela e tal. Mas é um homem escrevendo para o amor dele, entendeu? Então aí você vê realmente a humanidade dele. Então, quando ele trata de coisas comezinhas, a saúde dos filhos, a preocupação com ela que está doente, um monte de coisa que humaniza o imperador, entendeu? E aí começou a me chamar atenção, né? Isso aí também não é uma coisa explorada. Não. Então tudo é interessante, né? Dependendo de como você observa, né? Para mim tudo é interessante. E é curioso, eu fico pensando especialmente para a gente entender um pouco mais sobre essas figuras, porque vai se construindo uma aura meio que encantada em torno dessas figuras históricas. Não é bem assim. E distancia demais. E aí também começam aqueles mitos, aquelas histórias. Saca o lance das margens do riacho do Rio Ipiranga? Aquela Sim, história. E aí quando você vai ver, você está aprendendo boatos e não está aprendendo a história, né? Esse é um grande problema. Porque é muito fácil você reduzir e simplificar. Então, a independência foi de 7 de setembro. Não, teve guerra de independência. Demorou 2 anos para o Brasil ficar livre. Teve morte no Amazonas, teve a guerra do Genipapo, teve batalha de Genipapo, teve várias coisas na Bahia. Os portugueses invadiram um convento, mataram a freira que estava protegendo as noviças para não serem estupradas pelas tropas portuguesas. Sabe, não é uma coisa assim que você levanta a espada, grita lá e acabou. Né? Então, a simplificação ela é muito complicada. E hoje em dia, o que me entusiasmou com essas crianças me fazendo perguntas é que elas estão a fim de fazer pergunta, e estão a fim de ouvir. Então, recentemente, eu tenho me envolvido com algumas coisas no Twitter, e eu tenho percebido que o pessoal não está mais aceitando assim o que dizem de qualquer jeito. Não, cadê a fonte? Da onde saiu isso? Eu estou começando a ver esses questionamentos, eu estou achando isso muito interessante. A Emily está aqui. Desculpa. A Emily está aqui no chat dizendo: Freira Joana Angélica, salve o 2 de julho. O 2 de julho é a independência da Bahia, 1823. Quer dizer, só em 23 é que a Bahia se liberta. Tem muita gente que tenta, inclusive, dizer que esse seria o real marco da independência do Brasil, inclusive, né? Aí é uma construção, né? Aí cada um pode falar o que quiser. Não... mas eu acho importante... Aí vai da construção do período de quem está contando a história. Eu acho importante também para esse tipo de discussão, porque isso também coloca para a gente que a história não é algo que está dado, né? E aí fica também aquela coisa por que as coisas só acontecem no Sudeste? Eu acho válido, eu não estou criticando, entendeu? Por isso que eu estou falando, é a construção. Eles estão se defendendo lá no Nordeste como eles no Norte Nordeste como eles podem, entendeu? Então mas é o que acabou sendo oficializado, tal, é o 7 de setembro. Agora estão querendo mudar, na verdade, para o 2 de setembro, que foi o Conselho de Estado, que a Leopoldina presidiu, e aí é que se levou a ideia da independência, e aí tem o movimento do foi ela, né? Não foi ele, foi ela que fez a independência. Então, você entendeu? Cada um quer puxar a narrativa para a pauta, né, do momento. O Paulo, aqui no Rio tem uma gíria, não sei se você conhece, você já ouviu falar, que é o caô.
A gente usa Ah, caô para falar assim, isso é mentira, isso é maior caô e tal. Qual ah, é, na tua opinião, qual é o maior caô da história do Brasil, dessa história oficial que a gente aprende? então, uma dessas daí é essa que eu quero criar, por exemplo, o caô que eu tenho mais ouvido e que eu tenho tentado desmentir, mas que não adianta, porque já está mais, tá no imaginário, é do pontapé na barriga, que o Dom Pedro deu um pontapé na barriga da Leopoldina grávida e ela morreu. Agora está se criando a ideia de que ela assinou a independência. A gente não tem um atestado de independência, a gente não tem uma declaração de independência aqui nos Estados Unidos, não tem nada assinado. Não Foi de existe, boca. entendeu? É de boca, é. Tipo, não, a gente não vai cumprir nada, não. Falou, beleza. E, e aí os portugueses invadiram e tal, e massacraram todo mundo. Mas, então tem várias coisas, e principalmente desse período são essas duas coisas. Ela não assinou nada, ela não nem podia assinar pelo decreto da regência e que ele matou ela com a pé na barriga. Ela morreu de febre tifoide. Olha, a Keila está dizendo aqui, acredito que a Batalha de Janipabu, no Piauí, também teve muita importância para a independência do Brasil. É todo um Sim, contexto de movimentos, né, que não foram sim. isolados, né, Não não foi um ato como eu isolado. falei, como eu disse, não foi apenas ele levantar e gritar independência ou morte. Então, tem, tem o cerco naval que é feito no Nordeste com as tropas, com o almirante Cochrane, que vai fechar os portos para não chegar mais reforços de Portugal. Tem várias ações, mas é isso, não é uma coisa, não é ele lá no Ipiranga que determinou, não. Agora, a partir daqui a gente vai ser um império independente, vai ser tudo lindo, maravilhoso, e acabou os portugueses no Brasil. Não é assim. E como é que você analisa as discussões sobre o papel da Princesa Isabel e a própria importância da assinatura da Lei Áurea? Esse é um movimento que tem sido muito rediscutido, sobretudo por pressões do movimento negro, que também reivindicam um protagonismo para os movimentos, para o movimento negro, para a resistência negra, que já existia naquela época da assinatura da lei. Como é que você analisa essa situação, Paulo? Então, Já esse que tudo movimento. começou com o teu interesse pela Princesa Isabel, vamos falar um bocadinho dela também. Pois é foi o vestido, não por essa bagunça que virou. Então, você tem. Eu acho que é uma pergunta complexa, não é uma coisa fácil de responder, não é sim ou não. Ah, você. O protagonismo dela foi criado, vamos dizer assim, foi pensado para que ela assumisse o trono como a grande libertadora dos escravos. Então, o Dom Pedro ele se afasta do Brasil a primeira vez que vai assinar o ventre livre. Quem assina é ela como regente. Então, é feita uma preparação política e simbólica dela como futura imperatriz do Brasil que vai dar a liberdade aos negros. Isso é uma criação monarquista, é uma questão que você vê essa criação toda a tradição é inventada e aí foi criada essa tradição, era para sedimentar essa tradição dela como libertadora. Mas enfim, não dá para falar que ela era totalmente uma alienada e que não queria a libertação dos escravos. Ela faz uma jogada política muito interessante quando ela consegue fazer com que o Barão de Cotegipe, quando ela está na última regência, ele peça demissão, e ele era um ferrenho opositor à abolição total. Ela faz uma jogada de mestre. O Barão de Cotegipe ele era o primeiro-ministro. Então, assim, o primeiro-ministro detinha a maioria do Congresso. O Congresso não foi desfeito. O gabinete pediu demissão. Então, no caso de um demissionário que tivesse a maioria do parlamento, o imperador Dom Pedro II ele pedia para esse ministro demissionário indicar um novo primeiro-ministro que detivesse essa maioria. Ela faz o quê? Ela nem pede, ela já nomeia logo de cara o João Alfredo, que também era conservador, conseguia trabalhar com a maioria no Congresso, mas ele era abolicionista. Então, só por essa jogadinha que ela fez entre 3 de maio, antes,
pouco antes, porque reabre tudo no dia 3 de maio, que ela faz um discurso na presença das duas câmaras, falando da urgência que tinha que passar a Lei Áurea. E aí, em 10 dias, o João Alfredo consegue passar nas duas câmaras, no Congresso, no Senado e na Câmara. Então, assim, não foi só ela. Isso é absurdamente falar, não, ela é a responsável. Só um retardado falaria, não, só porque ela assinou, é que nem o outro, só porque ele levantou a espada acabou a ligação com Portugal. Não é só porque ela assinou que acabou. Teve toda uma história pregressa, mas eu entendo perfeitamente a questão dos movimentos negros. E existem muitos negros lá presentes junto a ela. O André Rebouças, José do Patrocínio, a própria Guarda Negra, que é criada para defender a Redentora, título esse de Redentora dada pelo José do Patrocínio, que era abolicionista e negro. Então, e esse movimento negro da época, ele também tem que ser esvaziado para ter uma nova releitura do que se quer hoje? Então, isso eu não concordo, assim, de você apagar totalmente o passado para ter uma nova releitura de acordo com o olhar do presente. Isso é anacrônico. Então, assim, tem que se olhar com calma qual o papel de todo mundo, inclusive desse movimento negro do período. E também do movimento branco. Aqui em São Paulo, a gente tem o movimento dos Caifazes, nessa época, que era uma rede de proteção ao negro, ao escravizado fugido, que dava cobertura dessas fugas dos escravos do interior de São Paulo até o quilombo do Jabaquara. E era formado por brancos, por comerciantes brancos da cidade de São Paulo que eram abolicionistas. Então não dá para... Não, então você vai separar a sociedade. Só existe negro que era a favor da abolição. Não, não era assim. A sociedade era muito mais complexa, é muito mais plural. E na hora que você só quer falar de uma parte do movimento, você perde toda a riqueza da sociedade e dessa sociedade, como que era. É muito mais complexo. Não dá para... ela não teve nada a ver com isso, acabou, morreu, entendeu? Vamos derrubar a estátua da Princesa Isabel, vamos jogar ela no mar. Eu acho que complexidade é a palavra, né? E esse é o momento em que a gente olha para tentar entender, quando a gente vê as desigualdades todas tão presentes agora, a gente olha para trás para tentar entender as raízes de tudo isso, né? E essa raiz é essa sociedade que queria a escravidão até 1920, se desejasse. Então, sabe, essa sociedade ainda está presente nos dias de hoje. Muito. É a sociedade que faz um quartinho de empregada que é menor que o espaço que o negro tinha na senzala. Em que as pessoas tentam naturalizar um policial subir no pescoço de uma mulher, como a gente viu aqui agora. Sim, da mulher, do motoboy agora que eu vi. Quer dizer, isso ainda está presente na gente. Então, é a sociedade como um todo. Não é um elemento, ou dois, ou três que fizeram tanta coisa assim. Né? Teve a sociedade puxando para trás também. Né? Enquanto alguns estavam tentando mudar, você tem uma sociedade que está acostumada com a escravidão, mal acostumada com a escravidão, no Brasil desde 1550, no mínimo. Então, sim, não é uma coisa que se resolve rapidamente. Sem dúvida. Agora, uma coisa que é interessante, que aí diz respeito bem aos acadêmicos da história, eu lembro bem, eu já entrevistei algumas vezes a Mary Del Priore, e a Mary tem pesquisado também, tem olhado para esses personagens históricos todos, e também tem uma escrita que aproxima muito o leitor humaniza esses personagens tão importantes da nossa história. Agora, na academia tem muita gente que torce um pouco o nariz para esse tipo de produção literária, né? Diz assim, gente, mas isso é, traduzindo assim, isso é fofoca histórica. É vulgar, fofoca. Isso é vulgar, isso não é história. Como é que você interpreta? Porque tem sempre uma resistência, a gente está falando de resistência há pouco, também tem sempre... Pois é, né? Porque eu fico muito chocado, viu, Paulo, como sempre tem uma resistência contra tudo aquilo que atinge o povo, que comunica, né? O trabalho que vocês fazem, comunica, conecta com as pessoas, você falando dos jovens, das crianças, quanta gente aqui comentando essa live, e aí vem sempre essa resistência. Eu acho isso bem, bem pobre, para dizer... mas assim, não é todo mundo, não é todo mundo. Sim. Eu estou participando do dicionário da USP, da Independência.
que é uma produção da USP, do Bicentenário da Independência, vai ser lançado um dicionário sobre as personagens da independência brasileira. Eu estou participando desse projeto. Eu participo de projetos da UERJ. Então, assim, não dá para falar que toda a academia é avessa Sim. a esse tipo de produção, mas a grande maioria, ainda mais se não condiz com o que eles defendem, né? Ou as vertentes que eles defendem. Se vai contra, aí que não presta mesmo, entendeu? Então, a própria Mary, ela é uma acadêmica com estofo absurdo e que também sofre, às vezes, alguma dificuldade dentro da própria academia da onde ela vem. Exatamente. Né? Então, o problema sou eu, sou ela? Não sei. O problema são os outros. O problema são os outros. Problemas são os outros. Tudo que incomoda é um problema. Vamos falar de um cara que também enfrentou muitos problemas desde muito cedo, Dom Pedro II. Você acha que esse enfrentou, né? Você acha que a imagem que a gente tem, que a sociedade tem de Dom Pedro II hoje, é uma imagem que faz jus àquele cara, à figura que ele foi, e a importância, a tentativa que ele teve de modernizar o Estado, se a gente puder dizer assim, o Estado brasileiro já lá atrás? Olha, modernizado é muito bem a palavra, assim. Ele era liberal dos costumes e conservador, sabe assim, é uma coisa meio. Então, assim, ele lutava com ele mesmo em alguns momentos. O que eu acho é que, o que eu acredito, não acho, nesse ponto eu tenho certeza, é que ele poderia ser mais bem visto como um modelo de pessoa que passou quase 50 anos no poder e saiu com o mesmo dinheiro que o pai deixou, basicamente, entendeu? Tipo, não teve caixa 2, não teve conta na Suíça, não teve venda de ferrovia com desvio da empreiteira da época para ele ganhar caixinha. Não teve rachadinha. Não teve rachadinha, não teve nada. Não teve ministro da Saúde preso, secretário da Saúde preso por conta de respirador superfaturado. Então, assim, essas questões, eu acho que essa moralidade com a coisa pública poderia ser revisto por meio das atitudes dele na administração do Brasil, né? No que cabia também a ele a parte da administração pela Constituição. Então, isso aí eu acho que é muito forte. Você pega a fé de ofício dele, que é tipo um testamento político que ele escreve quando ele já está para morrer no exílio. Você vê ele falando das pandemias que ele enfrentou no Rio de Janeiro, de tudo que ele tentou fazer, como ele tentou proteger a população. Ele tentou trazer o Pasteur. Saudade do que a gente não viveu. Não, você tá entendendo? Vou subir o nível. Volta, Pedro II, pelo amor de Deus. Você entendeu o nível? Pois é. Então, por aí você já sentiu o drama, né? Quando você pega ele. E, claro, o cara errou pra cacete. Mas, pô, 50 anos, ainda ele zoar. Tem coisa que ele fala, mas também deram o trono pra uma criança de 14 anos, né? No começo. Então, ele fez muita bobagem no começo. Mas depois ele pegou o ritmo, mas assim, era uma pessoa que estava antenada no tempo dele, não era um obscurantista, não era um terraplanista, o cara era astrônomo, o cara entra para a academia francesa, ele se correspondia com tudo quanto era literato, ele fazia questão de, quando ele ia para a Europa, de ir com o dinheiro dele, todas as viagens que ele fazia era com empréstimo pessoal, que ele pagava. Não era com dinheiro público, entendeu? Vou terminar essa live chorando, Paulo. Vou terminar essa live chorando. Empréstimo, isso eu não sabia. Empréstimo, porque cara, assim, ele pegava... e aí quando ele foi expulso do Brasil, ele estava com deve. Ainda saiu devendo o empréstimo que ele ainda saiu sem receber e com dívida. O que ele saía, ele recebia uma dotação. Então, tipo, ele recebia um valor anual, que era o valor destinado à Casa Imperial. Então, com isso, ele tinha que pagar manutenção dos palácios, aposentadoria dos funcionários,
o salário dos funcionários, as pensões que ele dava para os artistas estudando fora na Europa, ou mesmo pensionatos aqui no Brasil. Por exemplo, ele bancava uma parte de estudante pobre no Colégio Pedro II. Você é do Rio, você sabe que é o Colégio Pedro II. Nossa. Então, esse dinheiro fazia muita coisa. Ele fazia muita coisa com esse dinheiro, mas ele tinha que manter esse status da coroa, né? Manter palácio e tudo mais. Estava tudo caindo aos pedaços porque ele gastava dinheiro com as bolsas de estudo dos estudantes. E com material para o próprio Brasil. Por exemplo, encomenda lentes para um telescópio para o Estado, entendeu? Não era para ele. Sim. Então, a Quinta da Boa Vista, toda a Quinta da Boa Vista, todo aquele planejamento do Glaziu na Quinta da Boa Vista, ele faz para quem? Para a população do Rio de Janeiro ter um local público para asseado, para poder ter a sua higiene, entendeu? Para tomar um sol, para tomar um ar puro e tal. Ele abre todo aquele parque. Da época dele ele faz isso. Então, assim, tudo com o dinheiro que ele recebia da dotação. Ele mantém essa dotação sem aumento durante 50 anos. Nossa. Você vê o gráfico da época, Supremo Tribunal, Câmara, Senado, tudo disparando, assim, durante 50 anos. O dele é um risco, assim, reto. E aí ele tomava, então, empréstimo em cima desses valores que ele recebia anualmente, entendeu? E aí, quando ele vai embora do Brasil, ele vai com uma mão na frente e outra atrás e com dívida, porque ele não recebe a dotação de 90, né, 89, que ele saiu do Brasil, em 90 ele não recebe, ainda tinha dívida para pagar. Mas tudo bem. Então, acho que só por aí, entendeu? Acho que... Eu tô te ouvindo falar, assim, é muito... chorando, né? Chorando, porque, assim, me dá muita sensação, você que é um cara que estuda muito mais isso que eu, claro, você deve ter muito essa sensação de que o país tinha muito para dar certo, podia ter dado muito certo, e que em algum momento a gente se desconectou de um trilho aí, descarrilou de uma forma que é quase que irrecuperável. É difícil acreditar que nessa altura do campeonato... É o que você acabou de dizer, olha o exemplo que você deu. A gente está no meio de uma pandemia, tem gente que está negando, não vou nem falar da maluquice, mas tem gente que aproveitou para roubar no meio de uma pandemia. Não é? Não, é absurdo. Tipo, assim, não tem identificação nenhuma com o ser humano. Tipo, o cara é podre quem fez isso, entendeu? Tipo, não tem outra. O cara não tem alma, é um demônio. Porque eu não consigo imaginar alguém em plena desgraça, acho que uma das maiores desgraças do Brasil atualmente, durante décadas. Isso a gente é os políticos, mas assim, mas que matou tão rápido, né? Eu acho que o político mata assim mais a longo prazo. Mas é complicado. O Brasil perdeu, né? Boa parte do Brasil perdeu a sua humanidade, eu acho. E aí quando você vê uma pessoa dessa, você fala, pô, que loucura, né? Mas o cara também tinha defeito, entendeu? Não é que ele era perfeito, não era o super-homem, entendeu? O cara tinha amante, traía a mulher, também tinha um monte de coisa, era um hipócrita em vários casos, a própria princesa Isabel chama ele de hipócrita numa carta. Então, assim, tinha todo um problema, era problemático também. Era egoísta, era egocêntrico, egoísta com coisas dele, assim, pessoais, assim. Era criança mimada, o cara foi criado para ser imperador do Brasil. Ele é mimado. Se levou muito a sério, né? Desde muito cedo ele aprendeu a se levar muito a sério. Não, e outro dia eu achei isso, eu vi tem um quadro que está em Viena, e ele pequenininho, ele tem 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. E ele tá com uma cara que você acha que super sério, assim, meio bravo, assim. E aí, outro dia, eu achei a carta do embaixador da Áustria no Brasil para o avô dele em Viena, explicando que aquela cara que ele faz sempre que chega alguém que ele não conhece. Tipo, ele tinha que mostrar que era sério, entendeu? Ele já era imperador do Brasil. Me respeita que eu sou imperador. Então, você imagina uma criança que nasceu dentro com essa obrigatoriedade, né, com essa responsabilidade toda em cima, né, não é possível que não tenha sequelas, né, mas teve sequelas muito boas de de saber que tinha que tratar o Brasil como algo que não era dele, entendeu? Que ele estava lá para trabalhar, para fazer o trabalho dele.
É. Vamos falar do você escreveu também Pedro IV, a história não contada. Esse Ah, aqui eu tô sem é. a data do lançamento. Não, mas esse é o Dom Pedro do Brasil saiu como Dom Pedro IV em Portugal, Em que é Portugal, né? o porque lá ele é Dom Pedro IV. A gente Pra aqui gente ele é ele o estava primeiro inaugurando uma dinastia, mas lá ele estava apenas lá começando, é continuando, né? é essa é uma versão. Outra versão é que é fuso horário, que lá é 4 horas a mais, então não é Dom Pedro IV. Não, mas é isso mesmo. Dom Pedro IV de Bragança é o nosso Dom Pedro I daqui. O nosso Dom Pedro I daqui, que é ele que está enterrado É o em São Demonão. Paulo. É o Demonão, sim, sim. Enterrado aí em Tá São Paulo. ele no Monumento do Ipiranga. Tá ele, Sim, a Leopoldina e a Amélia. sim. E aí e a Marquesa está no cemitério Da da Consolação. Consolação. Que você, É. é bom manter uma distância regulamentar, porque, né, Então, mas aí você quer saber a parte engraçada? O solar da Marquesa de Santos é a sede do Museu da Cidade de São Paulo, que é um complexo de 7 casas históricas, 7 sítios históricos. Então, o solar da Marquesa é a sede, onde fica a diretoria do Museu da Cidade. Aí você tem a Casa do Bandeirantes, a Casa do Sertanista, a Casa do que lá, e você tem o quê? O Monumento do Ipiranga. Então, quer dizer, a Casa da Marquesa de Santos administra o monumento. a Olha, cripta, entendeu? Onde estão enterrados, entendi. eles ainda estão até hoje. Estão conectados, gente. É um Olha triângulo cá. amoroso eterno, uma coisa assim. Olha, tem um comentário da Luísa Mancini dizendo que em Portugal eles idolatram Dom Pedro IV, o Ah, é deles, né? verdade. Alguns. Ela tá em. Eu tomei uma na cabeça do diplomata lá no Palácio das Necessidades no ano passado, que o cara era totalmente pró o Dom Miguel, que é o irmão O dele irmão, que, que não se que davam, né? tomou o Eles trono e tal. disputavam. E aí não, porque ele é usurpador, ele roubou o trono do irmão. Eu falei, pô, mas o irmão roubou o trono antes, né? Tipo assim. Então ainda Casos de tem um família. ranço assim. É Tem curioso brigas ver de também. família até hoje em Portugal por conta disso, porque tem famílias até hoje divididas, porque uma tomou um partido durante a Guerra Civil e outra tomou outro. Então, existe ainda uma elite que é meio dividida quanto a isso. E a gente aqui achando que o problema é saber se foi golpe ou se não foi em 2016. A coisa em Exatamente. Portugal, O negócio lá, o ranço lá o dura, viu? pessoal guarda um rancor desgraçado, pelo amor de Nossa! Deus. Olha só, para a gente chegar aqui no finalzinho, eu queria falar um pouco dessa história também, das adaptações para televisão. Você falou agora de Dom Miguel e a gente falou de Dom Pedro I, dessa briga dos irmãos. Isso quem acompanhou uma série que a TV Globo fez alguns anos atrás, muitos anos já, eu acho, Quinto dos Infernos, Quinto. isso estava lá retratado uma série do Carlos Lombardi. O que você acha? Também agora, mais recentemente, a gente está vendo a reprise da novela Novo Mundo, vai ter no Tempo do Imperador no ano que vem, depois da pandemia. O que você acha? Qual é a tua opinião sobre essas adaptações para a TV? Isso ajuda a popularizar a história do Brasil ou confunde mais essa interpretação já tão nebulosa que a gente tem da própria história? Pois é, olha, eu sou tão dividido quanto a isso, porque assim, por um lado, tem um público que quer saber mais. Por outro lado, e aí é os feedbacks que eu recebo, porque também ninguém vai falar essas bobagens para mim. Mas o feedback assim, de leitores meus e tal, por exemplo, outro dia eu recebi uma que eu ria. A pessoa estava no metrô, aí no Rio, antes da pandemia. Estava no metrô e aí, de repente, a pessoa viu que estava lendo o meu Leopoldina, né? Aí começou a falar da novela. Aí a menina tentando explicar a real. E a outra, não, a novela não foi assim. Na novela, ela achava que a novela era 100% fiel, entendeu? Então eu não sei o que faz com esse povo, porque aí você não pode culpar também os autores, porque os autores estão fazendo uma ficção baseado em eu não sei, eu acho que é o povo brasileiro que o problema não é a produção cultural, entendeu? Eu Sim, acho que é sim. meio complicado. É que o povo acha que tá. Aí também tem o povo mais sério, que acha que tá tirando sarro, que tá zoando, que não sei o quê. É complicado. Tem muita gente que fala isso, sobretudo do Dom João VI, a forma como ele foi retratado desde o filme da Carla Camurati,
o cara comendo frango o tempo inteiro, que não tomava banho. E aí as pessoas, muita gente se ressente um pouco dessa cristalização de uma imagem do idiota bonachão, que não seria que não ali era propriamente. Assim, ele era bonachão, ele comia frango, ele não tomava banho, tá tudo certo. Mas assim, ele tá igual a metade 80% da população da época, entendeu? Não era. Banho era uma coisa, você limpava as partes, entendeu? Até hoje ainda. E você vai pra Europa, o povo não toma banho todo dia. Entendeu? O costume é outro. Mas aí que tá, não é só isso. Tem muito mais do que isso, entendeu? Tem muito. Aí só fica no personagem raso, fica só na caricatura. E aí não é. Aí eu já não acho legal, entendeu? Ficar só na caricatura, não mostrar nada de positivo. Você só mostra o risível, né? E aí aquele riso fácil, que não acrescenta nada. E aí vira meio. Aí eu já sou meio contra. Olha só, quero te fazer agora, vou te fazer mais duas perguntas. Agora eu acho que vou te fazer a pergunta mais difícil dessa nossa live, Paulo, porque ela não diz respeito ao passado, ela diz respeito ao futuro. E geralmente o historiador não está muito lá olhando para o futuro, né? Como é que você acha que os teus colegas de profissão vão contar o Brasil de 2020 lá daqui a 100, 150 anos, 200 anos? O que essa galera vai dizer desse país, hein? Eu acho que o problema assim, não é contar, é alguém acreditar, né? Eu acho que o problema é ainda ter Brasil. É ainda ter. Eu participei de um projeto com o Marcos D'Amigo. Ele fez uma peça chamada Leopoldina, Independência e Morte. E aí tinha uma fala, eu fui consultor da parte histórica da peça. E a gente teve aí no Rio de Janeiro esse ano, eu fiz uma palestra e bombou lá no CCBB do Rio. Sim. E aí a Leopoldina, numa das falas dela, com o José Bonifácio, ela fala assim: se é que terá Brasil. Essa frase é o que mais está na minha cabeça desde que começou toda essa bagunça, sabe? Eu não sei, realmente eu não sei. Eu espero que seja assim. Então, desse ponto em diante, os brasileiros tomaram vergonha na cara e aprenderam a votar direito, a pensar mais antes de depositar seu voto na urna, a escolher melhor quem depositar a sua confiança. Eu espero que seja alguma coisa assim. Um ponto de virada, né? Porque se não for, é o ponto do afundamento, né? Assumo, porque eu acho que não tem mais como manter. Enfim. Do jeito que tá. Quero te agradecer. Tem só mais uma pergunta. Avisar para a galera que está acompanhando, a gente falou de história hoje aqui. Eu amo história, tem muito comentário aqui na tela. Mas quero falar para vocês que amanhã a gente vai conversar com um cara que recentemente levou para o maior espetáculo da Terra exatamente a história que a história não conta. Meu convidado de amanhã no Chega Junto Live é o carnavalesco Leandro Vieira, da Estação Primeira de Mangueira. Vamos falar de carnaval e vamos saber se vai ter carnaval ou não em 2021, né? Porque assim, a gente não sabe se vai ter Brasil, nem carnaval ano que vem. Enfim, amanhã, 9 da noite, espero vocês. Para a gente encerrar, Paulo, minha última pergunta. Qual vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer quando isso tudo passar? Isso tudo é pandemia, né? O resto eu acho que talvez demore um pouquinho mais para passar. Viajar. E as coisas voltarem para os eixos. Viajar. Viajar, né? Sem dúvida. Isso é o que mais me dá desespero de não poder fazer. É difícil mesmo. Tomara que seja logo. E estou ficando na torcida desde já para que você, quem sabe, escreva sobre a Princesa Isabel, para a gente conhecer um pouco mais dessa figura histórica no seu olhar. Já que tudo começou com esse vestido. Tá na mira. Tá na mira? Tá. Tá ótimo, querido. Muito obrigado. Foi ótimo, Paulo. Obrigado. Muito obrigado, Murilo. Obrigado mesmo. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.